Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, doutor Denison Herrera, advogado da subseção de Rio Grande. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigado, Renata. A gente agradece esse convite pelo fato, né, de a gente ter mais um espaço que a gente possa dialogar e ampliar esse debate que é tão caro para nós, né, a questão da diversidade sexual e gênero, né, no momento que a gente vive, né, nos dados estatísticos, né, que o Brasil hoje, né, está aí no topo da cadeia do país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, né. Então, cada espaço que se tem para que a gente possa ampliar esse debate e construir uma nova narrativa dessa sociedade, ele sempre é muito bem-vindo e agraciado pela comissão, né? Então, hoje eu represento uma gama de advogados, né, que fazem esse debate internamente e externamente, né, em relação à Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção em Rio Grande. E nós agradecemos esse convite e estamos aqui para participar, para construir esse espaço de diálogo. Sim, é tão bacana, realmente, como o senhor disse, ter esse espaço para que a gente possa falar, né? Porque muito se vê realmente, como o senhor disse, às vezes uma perseguição, né, contra essa minoria, né? E a gente tem que falar, porque tem que haver respeito entre as pessoas. Exatamente, né? A gente parte do debate, né, que na realidade a gente tem uma comunidade que é estigmatizada socialmente, historicamente, exatamente, né? Então, estão segregados, estão à margem de políticas públicas, né, principalmente. Então, é importante que a gente crie esses debates, dialoguem e construa, né, com outros parceiros, né? E a TV Mar, nesse momento, né, se coloca como uma parceira do debate quando abre esse espaço, porque nós temos que levar esse debate para o seio da sociedade, fazer com que a sociedade participe, construa porque a intenção, ela nada mais é do que dar igualdade, né? A gente tem hoje pessoas que morrem pelo fato de se identificar sexualmente diferente do que se tem como normal padrão social, né? Então, é justamente para isso que serve esses espaços de debate, que é justamente para que a gente possa enfrentar essas mazelas da sociedade que estão aí caracterizadas com a questão da homofobia, da transfobia, né, de crimes de ódio, né? Então hoje a gente fala, a gente deixa de ser de debater apenas a questão de garantir direitos, né? Hoje a gente está lutando pela vida de pessoas, né? Porque esse debate, quando a gente fala esse debate, a gente está aqui sentado agora, neste momento a gente já tem uma estatística de no mínimo mais uma pessoa morta na extensão do Brasil pelo fato de ser homossexual, transexual, enfim, ser algo diferente do que a heteronormatividade, a heterossexualidade define, né, como padrão social aceitável, né? Então é esse o nicho do debate, justamente buscar a igualdade, mas é também a preservação de vidas, né? Então, por isso que nós estamos sempre dialogando e tentando construir de fato, né, e de direito aquilo que a gente tem garantido lá na legislação, né, que é a igualdade, aquela questão, né, de não ser diferenciado por sexo, raça, cor, enfim. A gente tem tudo isso garantido lá na nossa Constituição, que é de 1988, mas que para alguns grupos ainda é algo que é básico, que não se cumpre, entende? Exatamente. Quando falas em crime de ódio, é uma coisa tão forte. Isso é uma coisa assim, nós temos assim, crimes bárbaros, né, na sociedade, quando as pessoas deixam de ser aceitas, né, por aquilo da forma como se identificam, seja por uma identidade de gênero, por uma identidade sexual, e as pessoas sofrem por isso, né, e a gente tem aí casos, né, no Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul, né, também a gente tem casos, né, de pessoas que foram escalpeladas, né, tiveram o couro cabeludo, né, arrancado, né, num crime total bárbaro, né, pelo fato de ter se assumido homossexual, de trabalhar também, e aí a gente vem para um outro debate que é a questão do subemprego, né? E aí o que cabe para essa comunidade por vezes é a prostituição, é a questão
ou aquele serviço que é escondido, né? Porque é diferente, então, tipo, comercialmente às vezes não é bem visto. Então, a gente tem pessoas de subempregos numa cozinha, numa empresa de pescado, numa empresa de limpeza lá, escondidinha, limpando um setorzinho onde ninguém se enxerga, né? Então, a gente tem também a questão do subemprego. Então, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul um dos crimes mais bárbaros, né, que afetou, que é essa questão, né? Tipo, o menino se assumiu uma pessoa homossexual e trabalhava, né, na prostituição e, tipo, teve, né, o seu couro cabeludo arrancado por esse simples fato, né? Horrível. Então, essa luta, né, as ações, tanto da comissão quanto do movimento social, né? Porque, na realidade, o movimento LGBT, ele tem, né, suas gamas sociais, né? Então, tipo, a comissão, ela aqui em Rio Grande, principalmente, ela é muito parceira dos movimentos sociais também, nesse sentido de garantir que a gente faça ações que sejam educativas, pedagógicas, e em alguns momentos a gente precisa também ser um pouco mais enérgicos, né? E aí, se necessário for, a gente vai buscar as medidas judiciais cabíveis para proteger aquelas pessoas, porque na realidade a gente tem o intuito é justamente esse, é garantir com que as pessoas sejam livres, né? E aí a gente fala de liberdade, então quando a gente fala de felicidade, a gente fala de liberdade também, né? Então nós necessitamos por vezes estar junto com os movimentos sociais justamente para isso, para garantir com que as pessoas sejam livres de fato e de direito, né? E que elas sejam, e a partir daí elas sejam felizes, porque no momento que tu não tem a tua vida em risco por N fator, né? Se a gente não tem a vida em risco por um simples fato de ser quem quer ser, né? Aí a gente já consegue dar uma outra narrativa de um mundo fraterno, aquela coisa que a gente fala, né, do igualitário, do fraterno, né? Então é justamente isso. Nós estamos sempre, né, em RIST, né? A comissão está sempre promovendo eventos, tanto internamente na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na subseção de Rio Grande, quanto com os movimentos sociais para o público externo, sempre no intuito de criar espaços de diálogo, de debate, e a partir daí a gente conseguir acumular algum saldo positivo que se reverta real, né, de fato, que se reverta para alguma ação que faça diferença na vida da comunidade LGBT, né? Então a gente tem essa... Porque é muito estranho, a gente tem que lutar por liberdade, né? Pelo respeito, quer dizer, cada um escolhe se o que quiser, vive a sua vida, então é muito estranho isso, né? Ter que fazer, né? Nós falamos sempre, né, que nós estamos no século XXI, né, e onde um fato como a liberdade não deveria ser mais um problema a ser discutido, né? Deveria ser uma garantia, porque acaba sendo um tabu. Exatamente. Lutar pela liberdade, mas como isso? Por que isso? Exatamente. Então, quando a gente vai falar sobre a questão da diversidade sexual, uma pessoa que ela é da comunidade LGBT, ela tem que romper várias amarras, né? Sim. E aí começa lá dentro de casa, no fato de se primeiro começa internamente, né? O fato de se descobrir, de se entender, porque a sexualidade é um processo de entendimento, de autoentendimento, né? É verificar os sinais que o meu corpo dá, o que a minha mente produz. Então, na realidade, primeiro começa com esse fato, que é o autodescobrimento, depois um segundo momento que é a questão da própria aceitação, depois vem a aceitação familiar, e aí por vezes a aceitação familiar é um processo que se entenderia que seria mais difícil, né, por conta de todo um histórico, né, familiar. Mas aí, às vezes, consegue ter essa aceitação e aí o passo que deveria ser mais fácil, que seria a apresentação dessa identidade para a sociedade, né, que deveria ser mais fácil, porque, na realidade, eu não tenho a ver com a vida do indivíduo, né, de outro. Exato. Né? Então, o que deveria ser mais fácil, por vezes, se torna mais difícil, que é a gente apresentar a nossa identidade para a sociedade, né? Então, são tabus realmente, né, que a gente enfrenta, porque a gente está no século XXI, onde as pessoas, né, têm outras vantagens sociais garantidas por leis, né? E aí a gente ainda está no debate lá atrás, que é garantir a liberdade, né? E então é contraditório, exatamente, né? E aí, enfim,
E aí por isso que a gente sempre faz esse recorte dentro da OAB, né? Porque na realidade a nossa profissão enquanto advogado é garantir a cidadania das pessoas, né? E enquanto tiver pessoas que não consigam ser o que são, não conseguem exercer os seus direitos, as suas liberdades e os seus direitos que estão garantidos lá, assegurados lá na Constituição Federal, que é um documento que rege a nossa relação social no Brasil. Então nós, enquanto advogados, nós temos o dever de estar junto, né, de estar junto nessas pautas, né, principalmente quando a gente fala da questão de gênero, né, então quando a gente está falando aí de mulheres que também são assassinadas pelo fato de serem mulheres, né, a questão da igualdade racial, quando a gente tem negros que precisam de um dispositivo social como uma lei de cotas para garantir o acesso a alguma coisa que deveria ser trabalhado de igual para igual, né? E quando a gente tem a questão da diversidade sexual, que é quando as pessoas acabam sendo tolhidas dos seus direitos, né? São esquecidas também pelos poderes públicos, porque às vezes a legislação não acompanha essa evolução da sociedade, né? E aí a gente vem para um debate que tem que ser feito, que é um debate que, isso já fazendo um gancho para falar de um momento que nós tivemos há pouco, recentemente, aqui na subseção. Vamos falar isso no próximo intervalo? Vamos? Sim. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um intervalo, não sai daí, que eu estou te esperando. TV Mar convida. Assista o desfile cívico-militar dia 7 de setembro, direto da Rua Marechal Floriano, a partir das 9 horas da manhã. Vamos celebrar a independência do Brasil e conhecer um pouco mais sobre a rede de ensino e nossas forças de segurança. Um programa para toda a família. Oferecimento: Sorrir Clean Odontologia, Avenida Silva Paz, 258. Ótica e Joalheria Mesquita, General Neto 171B. Fórmula Exata, Duque de Caxias 400, esquina Doutor Nascimento. Escritório especializado em benefícios do INSS. Ligue 999 550575. Padel Lobby, Rua Praça 7 de Setembro 184. Problemas com dívidas? Mande um WhatsApp para 991 6271 44 e ganhe uma avaliação gratuita do seu caso. Cacau Show, sua loja de chocolates, presentes e felicidades. Olá, criançada, sou o Palhaço Chumbrega. Estou convidando você. Programa Turma da Alegria e Companhia na TV Mar, canal 522 da NET ou nas redes sociais. Turma da Alegria e Companhia, TV Mar, junto de você. Obstáculos a gente enfrenta todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. O importante é exercer a cidadania. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. E seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Se você gosta do melhor da música nacional e internacional, então nós temos um encontro marcado no Playlist, aqui na TV Mar. Edição inédita, de segunda a sexta-feira, às 23 horas. Os melhores clipes, shows, tudo sobre o que acontece no mundo da arte, da cultura, da música e do entretenimento, você confere aqui no Playlist. Eu te espero. Playlist, aqui na TV Mar. TV Mar convida. Assista o desfile cívico-militar dia 7 de setembro, direto da Rua Marechal Floriano, a partir das 9 horas da manhã. Vamos celebrar a independência do Brasil e conhecer um pouco mais sobre a rede de ensino e nossas forças de segurança. Um programa para toda a família. Oferecimento: Beer House Lanches, na Rua Olavo Bilac, 533, bairro Junção. WhatsApp 984 63 7006. Fone 32 33 32 26. Baixe nosso aplicativo na Play Store. Planet Games, a maior variedade em games e eletrônicos. Centro Comercial Valporto, lojas
118 e 123. Vaqueria Del Mar, em Rio Grande, na rua Bento Gonçalves, 257. Em breve, em Pelotas. Ateliê Restaurante. Trabalhamos de segunda a sábado com feijoada no fogão a lenha. De terça a sexta-feira, as carnes na parrilla. Aos sábados, um buffet de frutos do mar. Buffet por quilo, livre e delivery. Doutor Nascimento, 730. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321. Fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Voltamos com o doutor Denison Herrera falando, então, desse assunto tão importante, porque a gente estava falando no intervalo aqui, né, doutor? É tão importante a gente falar disso. A gente falar e tem quem escute também, né? Para que o processo avance. É isso, a gente vem falando, a gente vem ao longo desse tempo, né? E aí tem diversas teorias, né? E a gente tem diversos escritores que falam sobre isso, né? Que é o lugar de fala, né? Então a gente, na realidade, nós enquanto sociedade, e aí eu não falo, né, enquanto comunidade LGBT, eu falando enquanto uma pessoa, um indivíduo, né? Nós, enquanto indivíduos, nós temos que estar presente nos debates, né? E é necessário escutar os anseios de um outro grupo, né? Nós estamos falando, e aí é bem como a gente já vinha conversando no intervalo, que nós temos um padrão social que, por conta, enfim, de toda a história do patriarcado, aonde tem um padrão de homem, aquele homem hétero, de meia idade, né, socialmente, economicamente bem, né? É esse o padrão de representatividade que se tem como normal, né? E às vezes a gente não faz isso de forma pensada e planejada. É o que nos impuseram e a gente aceita aquilo como um padrão. Então qualquer coisa que saia desse padrão, ela precisa, né, ter sempre que ficar batendo na tecla para ser aceito, né? Então a gente está falando da pauta da comunidade LGBT, nós estamos falando da pauta dos negros, nós estamos falando da pauta das mulheres. Esses grupos, eles precisam se reafirmar, né? Então eu, enquanto advogado, eu preciso 1000 vezes me reafirmar durante o meu dia que eu sou um bom advogado, porque eu sou um homem negro, porque eu sou um homem que sou bissexual, porque, enfim, eu saio daquele padrão que se tem como aceitável, né? Então, na realidade, acaba com que eu precise diariamente, frente a clientes, frente à própria família, por vezes, me reafirmar a minha capacidade. E nesses momentos a gente vê o quanto é difícil e quanto nós não somos escutados, né? Porque a gente precisa todo o tempo estar ali mostrando a nossa luta, a nossa pauta, nossos anseios, né? E por vezes a gente tem que repetir, para que em algum momento alguém nos escute, né? Então, todas essas pautas, elas têm que existir essa troca, né, entre a fala e a escuta, né? E por vezes, quem não faz parte desses grupos tem que se colocar no lugar de escuta, né? Então, quando tu vieres me falar, por exemplo, sobre a dificuldade que é ser mulher no século XXI, num espaço onde é extremamente machista, na função de ser advogada realmente. Então, tipo, é um espaço que majoritariamente a gente tem a presença dos homens, enfim. Então, no momento que tu vieres me falar sobre as tuas lutas e as tuas necessidades ali, naquele momento, enquanto mulher, eu tenho que me colocar no meu lugar de privilégio de ser homem, porque eu tenho meu lugar de privilégio nessa sociedade que é machista, então eu preciso me colocar no meu lugar de privilégio e te escutar, porque tu é a legítima dessa pauta, entende? No mesmo momento que em algum momento eu vou colocar as minhas pautas sobre a questão da igualdade racial, as minhas pautas, e aí tu precisa me escutar, porque eu estou num outro lugar de fala, entende? E isso não tem que ser não precisaria ser diferenciado, entende? Porque, na realidade, numa luta antirracista, numa luta anti-homofóbica, antitransfóbica, todos podem ser
participantes ativos dessa luta, entende? Basta que eu precise escutar aqueles que são legítimos da pauta Certo. e possa me somar nessas lutas também, né? Exato. No meu lugar de privilégio, porque nesse caso a gente está falando quando a gente tem uma sociedade onde a heterossexualidade ela é tida como padrão. Então é um lugar de privilégio ser heterossexual nessa sociedade, entende? Então, mas necessariamente isso não precisa ser um impeditivo de estar nessa luta. E Claro. isso eu falo sempre, eu gosto de ressaltar que a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero aqui da Ordem dos Advogados de Rio Grande, aqui da subseção de Rio Grande, ela foi instalada em 2017. Tá. Apenas em 2020... o público LGBT assumiu a maioria dentro da comissão. Então a gente tem nós tínhamos uma comissão que trabalha a diversidade sexual e gênero e a maioria dos integrantes eram heterossexuais. E isso não é um problema, entende? Nunca foi um problema para nós, porque nós tínhamos pessoas que têm um entendimento sobre a nossa pauta, né? Agora, nesse outro momento, quando a gente assumiu essa maioria, então hoje a gente tem um público LGBT na maioria da comissão, automaticamente o debate fluiu ainda mais, né, do que já vinha fluindo, mas eu gosto de trazer esse elemento porque quando a gente fala assim, sobre a diversidade sexual e gênero, todo mundo que está lá ou é gay, né, ou é lésbica, ou então é um trans, ou é uma trans. Não, na realidade o debate ele está aberto para todo mundo, Claro. né? Então a comissão tem essa diversidade realmente representada, né? Entendi. E isso demonstra justamente isso que a gente vem falando, que é o fato que não é necessário tu ser para poder te inserir naquela luta, né? Claro. A luta ela deve ser sadia, então o que é sadio todos devem, né, estar ali juntos, né, de alguma forma para conseguir construir uma nova narrativa, Sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É isso que é. E essa sigla? Porque né, ela mudou agora. Né, Na realidade. E como é que é essa construção dessa sigla? Então assim, na realidade a sigla, né, várias pessoas falam, né, mas para que tantas letras, né? Para o nosso debate é necessário que tenham essas letras e tantas outras que ainda possam vir. Por quê? Porque nós estamos falando de seres invisibilizados pela sociedade. Então, quando se criou essa sigla lá, na década de 80, a gente falava sobre GLS, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Era esse o cenário naquele Certo. momento. Só que, na realidade, esse debate, quando a gente fala da diversidade sexual diversidade sexual, nós já falamos sobre a questão de exclusão. Tá. Né? Porque na realidade são pessoas que estão à margem das políticas, né? Então a nossa sigla precisa ela deve proporcionar aquilo que a gente deseja para a sociedade, que seja a representatividade e o espaço para todos. Então, na realidade, a nossa sigla ela foi ao longo dos anos se modificando, incluindo outras letras, porque foi um avanço do debate, né? Então, naquele momento se tinha ali o GLS, depois foi para o LGBT, depois foi indo, e hoje a gente tem uma sigla gigantesca. E o que a gente fala, né? Hoje nós temos LGBTQIPA+, né? O mais hoje está ali tentando segurar um pouco ali até a criação de outras siglas, né? O mais seria todos aqueles outros que não se inserem dentro daquelas letras, né? Tá. Então, na realidade, essas letras representam pessoas, núcleo de pessoas que têm uma determinada característica, né? Tá. Então, ali a gente está representada a diversidade sexual no sentido de identidade sexual e de identidade de gênero, né? Então, nós temos identidade de gênero, né? Eu sou um homem cis, tu és uma mulher cis, né? Mas aí nós temos os homens trans, mulheres trans, que na realidade são pessoas que nasceram, que a gente diz, né, que é uma pessoa que está num corpo errado, né? Porque a pessoa se entende de um sexo diferente diferente do gênero daquele que nasceu, Tá. né? Então a gente tem pessoas que nasceram biologicamente vinculadas ao sexo masculino, que tem a genitália masculina, mas que a cabeça dela se entende, se enxerga como uma mulher, né? Então aí, nesse caso, no processo de transição, quando ela assume essa identidade, ela assume uma identidade de gênero que seria uma mulher trans. Então, biologicamente nasceu homem, né? Biologicamente, mas
depois, no processo de autoentendimento, se descobriu que na realidade era uma mulher trans, né? Então ela permanece por um momento, né, com a questão da genitália masculina, mas na realidade ela é uma mulher, socialmente se identifica, né, como mulher. Então tá incluído nessas, né, um dos T's, né, é a questão dos trans, né? Dos trans tem as travestis, que são pessoas que se travestem, né? Então, na realidade, elas têm uma identidade, mas elas, em algum determinado momento, elas têm essa personalidade que aflora. E, às vezes, por vezes, elas também utilizam o nome de travesti como um símbolo de resistência, né? Porque até a década de 90, ser travesti era pejorativo, né? Aquele travesti. A gente já tem um debate que não é aquele travesti, é aquela travesti, né? Então, na realidade, por vezes tem mulheres trans que permanecem utilizando o nome de travesti, porque também travesti pode ter participado do processo de transição entre homem e mulher, né? Então ela se travestiu por um momento de mulheres, e depois quando ela assumiu definitivamente a identidade dela de mulher trans, ela permaneceu usando a questão travesti como também um símbolo de resistência, né? Porque na realidade era pejorativo ser identificado como travesti. Então também temos as travestis representadas na sigla, gays, lésbicas, né? A questão dos assexuados também, né? Enfim, aí ali a gente tem pessoas, a gente está falando sobre pessoas que têm a identidade de gênero, e aí quando a gente fala de gênero, a gente está falando como a gente se apresenta fisicamente, né, socialmente, e a questão da identidade sexual, que é quando a gente está falando de relacionamento, né, de relações de pessoas. Então, por exemplo, nós temos a questão dos gays, né, são homens, né, que se diferenciam porque se sentem atraídos fisicamente por outros homens. Então, esses são os gays. As lésbicas, né, então são, no caso, mulheres que se sentem atraídas fisicamente por outras mulheres. E aí nós temos os assexuados, que também na sigla são pessoas que não se sentem, que não entendem que a relação e a interação humana seja através do sexo, né? Então elas se envolvem afetivamente com as pessoas, e aí elas podem se relacionar com homens ou com mulheres. Então, por exemplo, eu sou um homem cis, né? Eu poderia ser assexuado por entender que o sexo não é o que faz a interação humana, e eu posso me envolver afetivamente tanto com homens ou com mulheres, né? Então, também estão representados. Então, nós temos uma gama de diversidade através dessas letras, porque nós precisamos dessas letras justamente para isso, para trazer o debate desses núcleos, né? E isso a subseção, e foi um cuidado que a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero daqui de Rio Grande, da OAB de Rio Grande, teve durante o ano de 2022, que foi o fato de trazer esse debate para dentro das redes sociais da subseção. Certo. Porque nós precisamos mostrar para a sociedade que aquelas letras não são simples letras, né? São pessoas que detêm direitos, né, como qualquer outra pessoa, e que são invisibilizadas. Então, nas redes sociais da subseção pode ser acompanhado uma série de vídeos, né, aonde foi se falando por letras, né? Então a gente teve um vídeo lá sobre o homem gay, aí tinha um homem gay falando da problemática dele e o que ele entendia de o que seria bom para uma sociedade mais justa, né? Certo. E assim foi feito com todas as letras. Então, porque o objetivo da comissão e da subseção, da diretoria da subseção, era mostrar para a sociedade que aquelas letras, elas são pessoas. Claro. E que são histórias, né? E nós temos também o quê? O que são os queer, né? Esse é um debate mais recente também. O queer, assim, na realidade, a gente até pede, às vezes, desculpas ao movimento, porque às vezes a gente ainda não consegue muito bem definir por conta da questão de como se apresenta, mas a gente pode trabalhar que ele está mais vinculado àquela questão mais artística também, né? Então aquelas pessoas, né, que fazem espetáculos, né, e utilizam a questão da identidade sexual e do gênero para fazer apresentações, né? Então, enfim, a gente tem debates e tem até especulações que, né, por exemplo,
a cantora, eu não me lembro agora, Cia, né? Cia, não sei o nome dela exatamente, Cia, que se fala, que se escreve. Seria, por exemplo, uma pessoa queer, né? Então existem essas especulações. Então, tipo, porque na realidade ela utiliza de forma artística, né? Na vida normal, na vida que ela utiliza, na vida social dela, não é algo que ela trabalhe, mas não que ela se exponha daquela forma. Mas nos shows, né? Nos shows de forma artística, ela traz um pouco desse debate, que são os queer. Então a gente está vinculado hoje, e com o devido respeito à Data Vênia, né, a quem faz parte desse público, né, que fica difícil ainda para nós, até nós do próprio movimento, de conceituar os queers, né, e aqui em Rio Grande mesmo, tanto que na nossa campanha de vídeos nós não tivemos, porque aqui em Rio Grande nós não temos. Entendi. Nós não temos, que dentro dos vídeos nós procuramos pessoas que são socialmente, se movimentam, né. Certo. Então, nos nossos vídeos nós tínhamos ali uma professora de história, nós tínhamos a questão de artistas, né? E aí queer a gente não teve, porque até dificilmente de se apresentarem, né? E faltou aí. Aí é intersexo, que são aquelas pessoas que transitam em tudo, né? Elas transitam, né, nessas siglas, né? Então elas não se definem, né, elas não se definem. Então a cantora Lineker, por exemplo, né, por vezes tu vai ver se relatando ela o Lineker, a Lineker, e visivelmente vocês também vão ter essa dificuldade por vezes de entender, porque aí vocês vão ver ela com uma barba e vestida com uma roupa feminina. Então essas pessoas são intersexos, né? Então aquelas que não se entendem, né? Não se entendem dentro desses grupos autodenominados, entende? Perfeito. Então elas transitam. Perfeito. Doutor, muito obrigada por ter vindo falar com a gente. Foi uma conversa muito bacana. Nós agradecemos, né, ao convite, Renata, e também à TV Mar pelo espaço, né, disponibilizado, porque eu acho que é justamente isso. Nós precisamos ocupar todos os espaços, né? E nós estamos sempre à disposição. Vamos trazer em outros momentos os projetos da comissão para apresentação também, porque eu acho que é interessante. E nós sempre estamos à disposição, tá? Bacana, obrigada. Obrigado. Então é isso. E agora nós encerramos o programa com aquela nossa frase de sempre. Vamos, que é pra frente que se anda. Um super beijo.